Estou fazendo esse vídeo para dar prosseguimento às aulas sobre comunicação comparada para o terceiro período de jornalismo. Na aula passada, todos devem estar lembrados, que nós falamos um pouco sobre a questão do controle social e deixamos como proposta, que vocês fizessem um estudo sobre tudo aquilo que já se falou sobre o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, um livro que fala da punição de um parricida e as formas de suplício aplicado a um criminoso da época. Quer dizer, o detalhamento de cada etapa do ritual é descrito com riqueza de detalhe, vislumbrando ao leitor a percepção de todo o castigo, quer dizer, a questão da consciência, da culpa, da vergonha e do castigo. Se há também uma probabilidade, se o querido aluno tiver mais disposição, nesse período de coronavírus, nesse período de recolhimento, nós podemos também ler, através de outras obras interessantes sobre o assunto, para se ter uma ideia dos limites que nós vamos tratar nessa questão do chamado controle social, sobre a questão da barbárie e da civilização. Outra questão que nós colocamos foi que vocês deveriam escrever um texto sobre o que significa exatamente dentro dessa questão, fazer exatamente uma comunicação comparada entre o Michel Foucault e aquilo que vocês pensam a respeito do controle social nesse início de terceiro milênio. Nesse terceiro milênio de dificuldades econômicas, sociais, momento em que você reproduz dentro do campo da civilização a questão da barbárie, os discursos políticos, a questão da retórica, enfim, a dialética, sobretudo a questão da dialética, ou seja, como forma de entender o discurso pelas suas ligeiras contradições. Então eu gostaria que vocês mandassem, não deixem de mandar para o meu e-mail, pelo menos um texto narrativo, um texto opinativo sobre o que vocês acham exatamente sobre essas questões que estão aqui arroladas e que nós já havíamos começado a entender, numa aula direta, com uma participação pessoal direta na sala de aula, que nós tínhamos feito exatamente umas primeiras inovações. No segundo momento, nós queremos falar um pouco sobre o desenvolvimento da questão do controle social, analisando a questão da culpa e do castigo através do livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, quando o autor começa a conceituar a culpa e mostra como ela pode ter desdobramento físico a ponto de desestabilizar o equilíbrio psicológico de uma pessoa, ainda que esse indivíduo não se dê conta disso, ou não se arrependa da prática do seu próprio erro. Então eu penso, colocando aqui Dostoiévski eu estou exatamente colocando o quê? Um discurso de universalidade, no sentido que a gente possa compreender que esse discurso, embora Dostoiévski tenha vivido exatamente de 1821 a 1881, ele tem exatamente vivido, seja um personagem do século XIX, mas eles oferecem exatamente, pela universalidade da sua obra, nos oferece exatamente um contexto importante daquilo que vamos chamar de universalização de ideias. Por outro momento, trazendo um pouco mais para a questão do século XX, nós completamos isso com a chamada Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, que embora tenha nascido no século XIX, em 1883, ele só faleceu em 1955, quer dizer, ele é um ser importante, por quê? Porque ele atravessa todas as agruras da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Então, para ele, a imagem do ser que passou a dominar o mundo no início do século XX, que ele chama exatamente de chamado homem-massa. Ele está entre os intelectuais, nas elites econômicas, entre os mais ricos, entre os mais pobres, e segundo o próprio Ortega y Gasset,
ela não é nada mais, nada menos do que uma nova forma de ver o mundo, através do quê? Da aplicação das novas tecnologias de comunicação. Eu penso que essa leitura é uma leitura interessante. Não precisa necessariamente que vocês entrem em detalhes sobre a questão da rebelião das massas e que nem leiam exatamente Ortega y Gasset, mas saber exatamente o seguinte: no campo acadêmico, o que se fala sobre essa questão, né? O que é a rebelião das massas, segundo o conceito desse grande escritor. E, por outro lado, vocês podem fazer, entre a rebelião das massas e o crime e castigo, fazer exatamente o quê? Uma associação de ideias, né? E também, né, enviar essa associação de ideias como um ponto importante, valendo 2 pontos para a prova A1, né? Para que a gente possa entender exatamente o que vocês entenderam nessa correlação. Por que razão nós estamos colocando aqui exatamente Dostoiévski? Por que nós estamos colocando Ortega y Gasset? Por que razão que nós colocamos Michel Foucault, né, para compreender essa questão do controle social e as diferentes formas do homem ver a sociedade do seu tempo, né? Dentro de uma situação mais importante, na próxima vez que nós estivermos reunidos, na próxima semana, nós vamos tratar da questão do homem revoltado. Por quê? Para não fazer exatamente confusão. Se eu estou falando sobre a Revolução das Massas de Ortega y Gasset, eu não posso exatamente falar de Alberto Camus exatamente no momento em que ele individualiza a questão do homem no conceito da própria sociedade, né? Então, nós vamos analisar com muito apuro, né, na semana que vem, e partir para um debate interessante, que é, no universo puramente histórico, que escolheram revolta e revolução, desembocam no mesmo dilema: a polícia ou a loucura, né? Então, eu gostaria que vocês analisassem, né, com bastante boa vontade, no sentido que a gente consiga, né, dar prosseguimento a esse trabalho, reconhecendo o esforço que a coordenadora Simone Barreto tem feito, no sentido de manter viva a essência das nossas aulas, aprimorando os alunos e sentindo com eles as mesmas dificuldades inerentes a essa pandemia, que é exatamente o quê? Que é o retrato exato, né, daquilo que acontece no mundo moderno, onde nós estamos enfrentando, né, um inimigo invisível e que nós não sabemos para onde vai ou para onde ele se encontra. Só sabemos que, né, nós estamos recolhidos à nossa residência, no sentido de fazer com que o vírus não nos alcance. E eu espero que isso realmente aconteça, nem comigo exatamente, nem com nossos queridos alunos, né? Então, vocês não esqueçam de mandar para o meu e-mail pessoal, né, a apreciação sobre essas 3 obras. Essas 3 obras são interessantes. Só que, se vocês quiserem fazer alguma menção ao Alberto de Camus, não tem nenhum problema vocês fazerem essa menção. Porque também Alberto de Camus é um homem do seu tempo, também é do século passado, né? Ele nasceu em 1913 e só faleceu exatamente, né, prematuramente em 1960. Então, nós somos exatamente o seguinte, né? O homem revoltado se mostra consciente e se contrapõe à ordem de quem o oprime, e assim reage quando sente que não deve ser oprimido, além do que pode admitir, né? Então, é uma palavra de Alberto de Camus. Eu espero que vocês analisem isso com alguma propriedade, com muito boa vontade, né? E, enfim, né? E que a gente, mais próximo possível, nós podemos estar juntos.